Agora, isso é uma descoberta surpreendente em fragmentos de um pergaminho bíblico, juntamente com outras relíquias, foram encontrados em cavernas no deserto. Israel, ao longo da história do Antigo Egito, tem cativado a humanidade como um verdadeiro tesouro. Pesquisadores e exploradores mergulharam em seus mistérios. No entanto, o modo de vida desta antiga civilização continua a nos confundir até os dias de hoje. Descobrir notáveis artefatos, como o Livro dos Mortos, é um desafio constante, enquanto tentamos decifrar textos que mencionam encontros sobrenaturais e até mesmo desenterrar dicas sobre os ensinamentos de Jesus para seu irmão. Fica evidente que os egípcios não eram tão diferentes de nós. Se você está intrigado com esses enigmas, continue conosco para desvendar mais desses mistérios fascinantes. Uma cópia do Ensinamento Proibido, a cópia mais antiga conhecida de um texto que alega conter ensinamentos atribuídos a Jesus destinados ao seu irmão James, foi uma descoberta inesperada em um antigo depósito de lixo egípcio. O texto foi encontrado no meio de uma coleção de documentos do século V, que incluía vários registros, como antigas notas fiscais e notas fiscais de venda de carroças e burros. O manuscrito em questão é uma versão rara em grego de uma história apócrifa do Novo Testamento, conhecida como o Primeiro Apocalipse de Tiago. Anteriormente, pensava-se que existia apenas em copta, uma língua nativa do Egito que evoluiu dos hieróglifos. O texto, como sugerido por Jeffrey Smith, um professor assistente da Universidade do Texas em Austin, acredita-se que remonte ao século V ou VI. Esta notável descoberta foi feita em uma coleção de mais de 200 mil documentos em papiros guardados na Universidade de Oxford, originalmente descoberta no final do século XIX, em um abrigo de papiros na cidade egípcia de Oxirrinchus, também conhecida como Albanasa hoje. Smith reconstruiu o documento a partir de 6 fragmentos diferentes de papiro nesta coleção. A importância deste manuscrito reside em vários aspectos. Em primeiro lugar, está escrito em grego antigo. Os textos cristãos eram frequentemente compostos em grego, principalmente porque era a língua mais antiga usada para esses escritos e também devido ao seu status como a língua universal do Império Romano. Pesquisadores da Universidade do Texas em Austin sugerem que este texto poderia ter servido como uma ferramenta educacional usada para ensinar jovens egípcios a língua grega muitos séculos atrás. A equipe de arqueólogos desenterrou uma série de poços funerários perto da pirâmide. Esses poços continham os restos mortais de pessoas que viveram durante as 18ª e 19ª dinastias do Egito. Entre os fascinantes artefatos descobertos nesses poços funerários, havia um rolo de papiro com 13 metros de comprimento que continha o capítulo 17 do Livro dos Mortos. Esse antigo manuscrito servia como guia para o falecido em sua jornada através da vida após a morte. O papiro recebeu o nome de Pug, que também apareceu em um dos caixões de madeira, além de 4 estatuetas Shabti. As estatuetas Shabti eram acreditadas para auxiliar o falecido na vida após a morte. O capítulo 17, assim como em outras cópias do Livro dos Mortos, incluía uma série de perguntas e respostas, servindo essencialmente como um manual para orientar os falecidos na vida após a morte. Atualmente, os pesquisadores estão analisando o capítulo 17 recém-descoberto para verificar se segue o mesmo formato de pergunta e resposta. Além do papiro, a missão de escavação descobriu inúmeras máscaras funerárias de madeira e um santuário dedicado ao deus Anubis, o guardião do cemitério, bem como estátuas deste deus. Entre as descobertas intrigantes estão jogos antigos que provavelmente eram destinados ao uso do falecido nos mistérios da vida após a morte. O papiro Tule revelou que o papiro era um antigo material semelhante a papel, feito a partir das hastes da planta papiro, e era amplamente usado no Antigo Egito, Roma e Grécia. Documentos de papiro notavelmente antigos, que remontam a quase 3.500 anos atrás, contêm descrições detalhadas do que hoje chamaríamos de objetos voadores não identificados, OVNIs. Esses documentos descrevem OVNIs como objetos voadores brilhantes, discos que superavam o brilho do Sol e pareciam encher todo o céu. Embora não haja uma data definitiva para o primeiro avistamento de OVNIs registrado na Terra, muitas pinturas e textos murais antigos sugerem a presença de objetos voadores e visitantes do espaço. O papiro Tule é considerado um dos primeiros relatos de antigas naves voadoras ou OVNIs. Este texto misterioso afirma documentar um encontro massivo de OVNIs no Antigo Egito por volta de 1480 a.C. O relato antigo retrata uma máquina voadora de alta velocidade que iluminou o céu egípcio antes de desaparecer no espaço. Na época, o Egito estava no auge de seu poder durante a 18ª dinastia, especialmente sob o reinado dos Três Grandes, também conhecidos como os faraós do Império Novo. Alguns até afirmam que esses faraós pessoalmente testemunharam esses avistamentos e ordenaram que seus escribas registrassem os eventos em papiro.
No entanto, a história do papiro Thule ganha uma reviravolta intrigante quando Alberto Thule, diretor da seção egípcia do Museu do Vaticano, supostamente encontrou um antigo papiro de 1480 a.C. em uma loja de antiguidades no Cairo em 1933. Incapaz de pagar pelo original, ele fez uma cópia e substituiu o script hierático por hieróglifos. Embora essa cópia tenha levantado preocupações sobre sua autenticidade, ela tem fascinado teóricos dos antigos astronautas e etnólogos desde então. O texto tem sido traduzido primeiramente para o italiano e depois de volta para o português. Traduzido 2 vezes, primeiro pelo nobre príncipe Boris Deramourche e depois pelo antropólogo Rua Cédric Leonard, detalhes sobre a construção da Grande Pirâmide. Em 2013, uma equipe de arqueólogos franceses e egípcios fez uma notável descoberta em uma caverna em Val al-Jaf, um antigo porto do Mar Vermelho. Esta descoberta consistiu em centenas de inscrições e fragmentos de papiro, tornando-os os mais antigos já encontrados no Egito. Os egiptólogos Pierre T. e Gregory Marod publicaram suas descobertas em um artigo de 2014 no Jornal de Arqueologia Oriental. Esses textos antigos incluíam um diário de bordo do 27º ano do reinado do faraó Quéops, oferecendo percepções detalhadas sobre a construção da Grande Pirâmide de Gizé. O diário de bordo, inscrito com letras hieroglíficas, foi feito há mais de 4.500 anos atrás. Por meio desse registro, o inspetor Mea meticulosamente documentou as operações de construção, quase até a conclusão da Grande Pirâmide, e as atividades de extração em Tura, na margem oposta do rio Nilo. Esse diário de bordo, apresentado em 2 colunas de horário diário, fornece um vislumbre do dia a dia dos trabalhadores de construção. Também revela que os blocos de calcário usados para cobrir o exterior da pirâmide eram transportados para o canteiro de obras de barco pelo rio Nilo e uma rede de canais. A viagem normalmente demorava de 2 a 3 dias. O livro de registro também menciona que o meio-irmão de Quéops, Anaf Khufu, e o chefe de todas as obras do rei supervisionavam esse enorme projeto de construção. Além disso, detalhes adicionais dos livros de registro revelam outros projetos realizados pela mesma equipe de marinheiros durante o mesmo ano, como a construção do porto ao longo do Mar Mediterrâneo. Esses registros antigos servem como evidências substanciais de que a construção das pirâmides foi um empreendimento humano e não o trabalho de alienígenas. Uma pandemia histórica, a praga de Cipriano, é assustadora. A descoberta ocorreu durante a escavação da grande cidade de Luxor, entre 1997 e 2012, em um local funerário de antigos ladrões. A praga de Cipriano, uma pandemia que se acredita ser uma forma de varíola, atingiu o Império Romano durante o anúncio do século III. Recebeu o nome do bispo cristão São Cipriano, que documentou a pandemia. Achados arqueológicos na forma de cerâmica e outros artefatos sugerem o surgimento de um complexo que coincidiu com o devastador surto da praga que assolou o Império Romano durante o século III d.C. Registros históricos sugerem que entre 250 e 266, cerca de 5.000 mortes ocorreram só em Roma. De acordo com o biógrafo de Cipriano, Ponus de Cartago, essa praga era uma doença terrível e destrutiva que se infiltrou em quase todos os lares. Esta descoberta não apenas esclareceu o contexto histórico, mas também levou a mais pesquisas sobre doenças infecciosas, particularmente febres hemorrágicas, como o ébola. Contribuiu significativamente para o avanço do conhecimento médico. Todas essas descobertas, incluindo os textos egípcios antigos e as percepções sobre a praga de Cipriano, tiveram um profundo impacto em nosso mundo e em seu desenvolvimento, desde os tempos antigos até os dias atuais. Cada revelação desempenhou um papel vital nas áreas da educação e da ciência. A humanidade continua a progredir e evoluir, muitas vezes com base no conhecimento e na sabedoria transmitidos por civilizações antigas, tornando história no processo. Revelações de retratos de múmias antigas. Arqueólogos desenterraram antigas múmias em um cemitério localizado na cidade histórica de Filadélfia, no Egito. A cidade de Filadélfia tem origens que remontam ao período Toico, uma época em que o Egito estava sob o governo de uma dinastia de faraós que ascendeu a partir de um dos generais de Alexandre, o Grande. Esta antiga cidade está situada na região F do Egito, aproximadamente 75 milhas a sudoeste do Cairo. Mesmo depois que a dinastia Toica perdeu o poder e os romanos assumiram o controle do Egito, Filadélfia continuou a prosperar. Escavações recentes na necrópole deste antigo local revelaram não apenas 2 retratos de múmias totalmente intactos, mas também retratos parcialmente completos e incompletos. Basgaard, o diretor da missão de escavação na antiga necrópole de Filadélfia, apontou que os indivíduos enterrados nesse contexto provavelmente pertenciam à classe média alta ou elite daquela época. Essa riqueza lhes permitiu pagar por esses retratos reais e caros, que se assemelhavam muito aos falecidos. Ele também observou que esses retratos foram criados por artistas de Alexandria, uma cidade egípcia significativa situada na costa mediterrânea.
Essa descoberta serve como um lembrete das notáveis semelhanças e experiências humanas compartilhadas ao longo do tempo, conectando-nos aos nossos antigos antecessores. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se este vídeo foi informativo e interessante para você, por favor, dê um like e deixe um comentário abaixo. Adoraríamos ouvir a sua opinião. Ative o sininho de notificações para receber atualizações sempre que postarmos novos vídeos, e claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam desfrutar dessas descobertas surpreendentes. Agradecemos a todos vocês por fazerem parte da nossa comunidade. Se inscrevam, curtam, comentem, ativem o sininho e compartilhem. Continuem explorando o incrível mundo da história e da arqueologia conosco no canal Abrangente. Até o próximo vídeo.